A chuva e o calor trazem de volta uma preocupação na saúde pública de Ribeirão Preto: o aumento nos casos de dengue. A cidade pode sofrer com uma nova epidemia e confirma a morte de uma criança em decorrência da doença. A criança de 8 anos foi atendida na unidade de pronto atendimento de Ribeirão Preto e os exames deram positivo para a dengue. A menina foi medicada, liberada, mas no dia seguinte apresentou sangramento intestinal e durante um novo atendimento na UPA sofreu uma parada cardíaca. Chegou já bem anêmica, com uma pressão muito baixa e em pouco tempo de evolução. Então, mostrando que nesse caso dela, a reação da dengue foi realmente fulminante e em poucas horas mudou o quadro de uma situação estável, da doença conhecida, mas uma condição estável, uma situação que infelizmente evoluiu rapidamente para o óbito. Ainda segundo a Secretaria da Saúde, a garota era de São Simão, mas estava visitando o pai que mora no Jardim Procópio. Por isso o setor quer analisar onde a criança foi picada pelo mosquito. Ribeirão encerrou 2019 com 14.189 casos confirmados de dengue, com 3 mortes. É o maior número desde a forte epidemia de 2016, quando 35 mil pessoas contraíram a doença. Em alerta, as ações de bloqueio estão sendo intensificadas. O Aedes aegypti também é responsável por transmitir zika, chikungunya e febre amarela. A perspectiva é que a gente tem um ano ruim. Se a gente trabalhar muito bem, a gente consegue evitar isso. Mas se a gente não tiver a ajuda de todos, a gente pode ter um ano pior do que foi 2019. O verão, com chuvas intensas e altas temperaturas, eleva o risco de epidemias. Por isso, a Secretaria da Saúde convoca a ajuda dos moradores no combate ao mosquito, já que, de acordo com a Divisão de Vigilância Ambiental, 80% dos criadouros estão dentro de casa. O que o morador precisa fazer é tão simples. Simplesmente verificar uma vez por semana todos os locais na sua residência onde possa acumular água. Porque se uma fêmea do mosquito estiver presente por ali, aonde tiver esse acúmulo de água, ela vai fazer a sua ovoposição. Então, o mosquito está ali. A hora que você está fazendo sua refeição, a hora que você está estudando, que você está dormindo, você está sendo picado pelo mosquito. Então, se tiver uma pessoa contaminada ali, contamina o resto da família toda. Biagini também informa que cada casa no município tem em média 3,9 focos do inseto e que a proliferação de larvas ocorre geralmente em lugares como vasos de plantas, garrafas PET, potes plásticos, pneus e sucatas. A população tem que entender que dengue está matando, zika está nascendo criança com microcefalia e chikungunya está virando uma doença crônica, ela está cronificando na pessoa. Ou seja, a pessoa fica para o resto da vida dela com dores em todas as articulações. Como viver assim? A circulação do sorotipo 2 da doença também preocupa, já que é a mais grave. Até 2016, a maioria dos casos confirmados era tipo 1. O infectologista do Hospital das Clínicas explica que, dessa forma, o risco de moradores serem infectados por sorotipos mais agressivos é maior. Não precisa ser dengue hemorrágico, pode ser dengue grave, porque a pessoa pode ter acometimento no coração, pode ter acometimento no pulmão, no fígado, e isso tudo pode levar ao óbito. Então, não é ficar esperando sangrar, não. Teve os sintomas de dengue, procura a atenção médica, porque aí vai ser orientado em como agir, né, em como se cuidar. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura de São Simão divulgou nota em que lamenta a morte da criança, reforçou que trabalha com mutirões e pede ajuda da população no combate aos criadouros do Aedes aegypti. Agora ao vivo, Samuel Santos traz mais informações. Samuel? Pois é, Pulse, a única maneira de vencer a doença é se cada um fizer sua parte. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a bióloga Viviane Laguna. Viviane, todos sabem que o mosquito se reproduz com mais facilidade nesta época. É justamente por isso que o risco é tão grande? Boa tarde para você. Boa tarde. Exatamente, nessa época do ano as chuvas se intensificam, o mato cresce, as folhas, a matéria orgânica entra em decomposição e o mosquito se reproduz com mais facilidade. A população é o principal agente de controle de vetores? Ela é e deveria ser mais ainda, inclusive, não só como um agente efetivo no controle do vetor, mas também um agente que promove políticas públicas eficientes.
Até hoje a conscientização não chegou para todas as casas do município. Por onde devemos recomeçar? Isso aí é uma doença que não escolhe classe social, nem credo, nem sexo, enfim. Vai partir de cada um ter a sua consciência, a sua busca de informação e a sua prevenção. Todas as medidas preventivas necessárias para o controle dessa doença. E qual é a contribuição mais efetiva que o poder público pode dar? A principal função do poder público é mostrar que a gente ama a cidade, que a gente zela pela cidade. Então, quem ama, cuida, e quem cuida previne doenças, né? No caso, se a gente gosta da cidade, a gente tem que manter a cidade limpa, organizada, cuidada, nossa casa, nossa família. Então, a gente precisa seguir o exemplo. Se esse exemplo não vem de cima... Se Ribeirão conseguisse, pelo menos, fazer coleta seletiva dos mais diferentes resíduos sólidos, já seria um caminho importante? Sim, a coleta seletiva é super importante, não só pelo próprio controle dos resíduos, mas também pela pessoa ter consciência no descarte das coisas e na organização do seu ambiente dentro de casa. E aí a educação começa em casa e dali vai para o bairro e para toda a cidade. Agora, a aplicação de multas para quem tem criadouros em casa seria uma solução? É uma solução, mas eu acho que principalmente seria importante a conscientização, a advertência e as pessoas se conscientizarem, porque também você aplicar uma multa sem ter fiscalização eficiente, aí não adianta nada. Agora tem uma dúvida que muita gente tem em casa. O inseticida é eficiente contra o mosquito? Então, muito sério esse controle químico, né? Porque existe o controle físico, com telas na janela, tapa-ralo e controle nas calhas. Existe o controle químico, que são esses inseticidas, e controles biológicos, que seriam bactérias que infestariam a boca da larva e impedir a sua proliferação. Quando a gente tem uma praga, a gente tem que fazer um controle integrado de pragas, e não só uma das alternativas, todas elas juntas. Ok, Viviane, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Pusse, daqui a pouco a gente traz a informação de que moradores do Monte Alegre, em Barretos, reclamam da falta de infraestrutura e saneamento básico, que são coisas básicas. Com você. Até já, Samuel.